Na quarta-feira última ele veio aqui para a UTI, né? E devido a complicações orgânicas, ele faleceu hoje. O velório vai ser na Assembleia Legislativa, agora à tarde. Já tem previsão de horário estabelecido? Ainda não, porque o corpo está sendo preparado para esse velório. Vai ser na Assembleia Legislativa devido ao grande sucesso que o Pimentel alcançou ao longo desses anos todos. Milhares ou milhões de fãs no Brasil inteiro que querem render esta última homenagem a ele. Então vai ser na Assembleia Legislativa em horário a ser definido, mas no início da tarde. O sepultamento vai ser no cemitério de Santo Amaro, provavelmente amanhã, não hoje, em horário que a gente vai divulgar para a imprensa. A esposa está sem condições, né, de falar com a gente? Não, a família inteira está sem condições. A pessoa mais abalada é a filha, Lilian Pimentel, que trabalhava com a gente no espetáculo. Lilian está com os nervos abaladíssimos e por isso ela não está aqui falando. Ela está se recuperando, possivelmente em algum momento, à tarde ou amanhã, durante o sepultamento, ela falará com a imprensa. Agora, a pessoa do José Pimentel, Jomari, era muito forte aqui para Pernambuco, né? Ele era uma presença, uma figura tarimbada aí nos teatros, nos palcos da vida, vai fazer muita falta. Sim, Pimentel fundou os dramas da Paixão de Cristo, né? Hoje são muitos aqui no Recife, vários bairros tem, várias cidades também. E o primeiro começou com Pimentel, na década de 50. Então Pimentel fundou a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém e há 21 anos ele está fazendo aqui no Recife, né? Fazia lá no Arruda, depois trouxe para o Marco Zero e como grande precursor ele é um ícone da cultura pernambucana brasileira. É um espetáculo que atravessou mundos. Você vê que países, continentes, aliás, você vê que Franco Zeffirelli, diretor italiano de cinema famosíssimo, veio assistir ao espetáculo, né, aqui em Recife, lá em Caruaru na época, no caso. Muito obrigada pelas suas informações. Então a gente continua aqui acompanhando, porque a movimentação no hospital é muito grande, Cardinal. Amigos e familiares chegando o tempo todo para se despedir e apoiar a família. A gente só faz uma ressalva, como o Jomari falou, o velório é na Assembleia Legislativa, agora no prédio antigo da Assembleia Legislativa. A qualquer momento a gente volta com outras informações. Cardinal. O prédio antigo, inclusive, combina mais, é um prédio histórico, né? Nascido no Agreste do Estado, José Pimentel entrou no mundo da arte logo cedo. Mas foi há 40 anos que ele se tornou conhecido por seu mais famoso papel. Ele deixou a vida de Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Eu que tive o prazer de conviver com ele nos últimos 20 anos. José Pimentel nasceu em Garanhuns, no Agreste do Estado. Participou há 52 anos da criação do espetáculo de Nova Jerusalém, no município de Brejo da Madre de Deus. Em 1978, começou a atuar no papel de Jesus, substituindo o ator Carlos Reis, e continuou até 1996, quando se afastou da atuação e direção do espetáculo, que é realizado a céu aberto. Trabalhou em televisão como ator da novela A Moça do Sobrado Grande, telenovela exibida na TV Jornal em 1967. Escritor, ele também atuava como professor de teatro da Universidade Federal de Pernambuco. Há 21 anos, dirigia e atuava na Paixão de Cristo do Recife, mas este ano não interpretou o papel de Jesus Cristo. Em 2018, José Pimentel ganhou o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Satanás está querendo levar você, mas eu roguei para que a sua fé não acabe. Em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Este ano o espetáculo da Paixão de Cristo, no Marco Zero, já não foi interpretado por Zé Pimentel, não é? Ele já tinha alguns problemas de saúde, chegou a ser internado e quando agora volta a ser internado, hoje por volta das 9 horas da manhã, ele veio a falecer. O velório vai ser na Assembleia Legislativa, no prédio histórico, e a gente, ao longo do programa, vai passando outras informações para os milhares de fãs de Zé Pimentel que querem dar o seu último adeus a ele. A Polícia Militar e Civil juntas numa operação do Ibura. O objetivo é identificar e prender integrantes de duas organizações criminosas. E são duas porque são esses caras que estão brigando
e a matança enorme no bairro do Ibura. Veja comigo. Pela manhã, as equipes das polícias civil e militar se concentraram na comunidade do Alto dos Milagres. É onde essas quadrilhas vêm agindo com mais violência. Para se ter uma ideia, dos 6 homicídios que foram registrados no Ibura no mês passado, 4 aconteceram aqui, nos Milagres. A nossa ideia é fazer, doravante, a repressão, tanto com a ocupação do terreno, como nós estamos fazendo agora, para que nós tenhamos todos os indivíduos criminosos que participam desses 2 grupos. Os números, para ter uma ideia, nós tivemos no mês de junho 10 homicídios aqui na área, no mês de julho nós tivemos 6 e agora, até o momento, nós estamos com 2. Uma delegacia móvel foi montada no Alto dos Milagres para dar apoio à operação. Já temos algumas pessoas que possuem mandados de prisão por homicídios cometidos há algum tempo, né? E a polícia hoje vai estar trabalhando para identificá-los. Eu vou atualizando vocês sobre essa operação, tá certo? Que continua. É uma resposta da polícia de Pernambuco, da SDS, à bandalheira que estava vivendo o bairro. Vocês se lembram que, primeiro, mataram um rapaz dentro de casa, na frente de uma criança de 3 anos, na frente da esposa, atiraram na cabeça de uma vigilante. Depois, essa moça aí, ó, que era vigilante, sobreviveu por um milagre, porque o tiro era para ser na nuca, e aí transfixou, e ela não morreu. Pegaram os rapazes, 3 rapazes, atiraram nele e jogaram de cima de uma ribanceira. O pai de um deles encontrou o filho morto lá embaixo. Em seguida, houve um confronto com o pessoal do GAT, morreram 3 bandidos, um ficou ferido. Eu nem sei a situação desse ferido. Mas nesse bang-bang aí, ó, saiu a imagem de arquivo, recuperado. Morreram 3. Morreram 3. Tá? Todos eles, segundo a polícia, com antecedentes criminais. Inclusive, um deles era foragido da penitenciária Barreto Campelo, um dos mais procurados do Estado. Eu ainda atualizo essa operação no Ibura, hoje ainda no programa. Você vai ver com exclusividade hoje no programa. Reviravolta no caso da pastora assassinada no IPCEP. Você está vendo aí imagens de câmeras de segurança que confirmam o álibi do empresário. Ou seja, ele não poderia estar matando se ele é filmado no horário do assassinato. Tá vendo aí, ó, 20h34, vai me dando as imagens, tem várias imagens. Olha essa aí, 19h39, mais ou menos o horário que o crime aconteceu. Ele não é um fantasma. Então ele não podia, no horário que ele está sendo filmado, ele está matando a pastora. Lembrando que a única testemunha do assassinato da pastora é a jovem de 22 anos que alegou ter tido um caso com um empresário e que estaria grávida dele. É a única testemunha. Dá a imagem de arquivo, por favor. Pode passar para arquivo. Ele aí é o empresário, quando ele foi preso, ele foi autuado em flagrante. Na audiência de custódia, foi decretada uma prisão preventiva, agora com base no depoimento da principal testemunha, que estava ao lado da pastora. E diz que quem atirou foi o empresário, ex-namorado dela. Agora, me dá agora a imagem. Me dá a imagem. Como é que ele, 19h38, aí eu tenho mais imagem, 20 e pouca, ele está lá trabalhando lá no esquema dele, ó. Aí, ó, 20h32, ó. Ele não podia estar matando. Olha, ele guardando o carro. Voltou um minuto depois, ó, guardando. Tá vendo o suspeito, ó? 8h34, ele voltando. Ele volta para casa dele e não sai mais. Perto da meia-noite, os policiais chegam para buscá-lo. Por quê? A jovem disse que foi ele. Aí mandou-se buscá-lo. Quando ele foi preso, levado à delegacia. Ele nega o crime. A única testemunha é a ex-namorada dele.
E agora? Como é que a pessoa está num canto e na mesma hora estão matando em outro canto e dizem que é ele? Tem alguma explicação? Você vai ver com exclusividade hoje no programa aqui. Amigos do jogador Everton Heleno fecham a avenida durante protesto contra a prisão do atleta. De acordo com eles, várias contradições foram apresentadas pela polícia. A novidade desse caso, que a gente está querendo que a polícia confirme ou não, é que algumas pessoas retiraram o depoimento. Foram lá e disseram, não, eu não tenho certeza. E agora? Eu mostro também novidades sobre o médico Denilson Paes, o cardiologista morto em Aldeia. Ele que foi encontrado num poço. Advogado de defesa da viúva e do filho, ele afirma que tem várias contradições nos depoimentos dos funcionários do condomínio. Uma delas é a data em que o poço onde estavam os restos mortais foi fechado. Você lembra que a polícia disse na coletiva que a viúva mandou lacrar o poço, disse que tinha um bicho morto lá dentro e por isso mandou lacrar? Só quando mandou lacrar? Foi antes da morte, depois da morte, muito depois, no dia da morte. O problema é esse. Tem data em depoimento que nem existe no calendário. Arrombamento seguido de furto de salão de beleza em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito. Levaram vários equipamentos, entre eles chapinhas. Rapaz, até a chapinha, meu Deus do céu. Eu, hein? Tem um aparelho de TV que também levaram. Você já pode ir comentando aí, ó. A hashtag Por Dentro com Cardinô no nosso Twitter. Estamos transmitindo pelo Facebook, pelo Live em alta definição. Transmissão também pelo site da TV Jornal. Alta definição para você. Você assiste no mundo todo a TV Jornal nesse horário. E você vai comentando. Toda vez que você botar essa hashtag Por Dentro com Cardinô no seu Twitter, a gente tem condição de botar seu comentário aqui na tela. Aí você vai fazendo o programa com a gente, tá certo? Eu mostro uma denúncia de assaltos numa escola em Escada. Estudantes, professores fizeram um protesto cobrando segurança. Olha um trechinho aí comigo, vai lá. Começou o assalto de frente da escola, que foi o casal. Depois entrou, que agrediu o aluno, e com isso entrou outro homem com facão. A escola ela não tem estrutura, a escola ela não tem segurança, porque vocês não podem entrar para ver a realidade que é lá dentro. Essa escola, esse portão vive aberto, nós estamos expostos a tudo aqui dentro. Dizem que aqui tem patrulhamento, não tem segurança de nada, nem o próprio vigia que fica aqui dentro tem pelo menos um armamento nem nada. Isso não se pode. Segurança é morto a tiros em Jardim Piedade de Jaboatão. O suspeito de ter cometido o crime foi preso depois de ter sido baleado por um amigo da vítima. Ele confessou que matou para vingar a morte do pai. Você viu seu pai sendo assassinado? Isso. Essa imagem ainda está na sua cabeça. Isso revoltou você? Aí na primeira oportunidade, que foi agora, você fez. Você está arrependido disso? Você sabe que eu estou desde ontem nesse negócio de anabolizante. Descobriram um verdadeiro laboratório, o cara fornecia para academia. Esse pessoal fortão metia seringa na veia. É um monte de tipo de anabolizante. Tem até usado para cavalo, né? E ele fabricava alguns. Mas tem maneira de você ficar forte, chapado, ficar legal, sem tomar uma porcaria dessa, com uma alimentação. Tem alguma alimentação, alguma comida que pode transformar você num homem, numa mulher, vamos dizer assim, bombados? A gente revela já já. Está no Cotel aquele rapaz que mantinha um laboratório clandestino. E ele até fabricava, né? Porque não era só... ele comprava alguns produtos, misturava e fabricava anabolizantes lá em Garaçu, segundo a informação da polícia. Demilson Silva de Souza, 25 anos, ele foi preso em flagrante. Na casa dele, a polícia encontrou mais de 300 substâncias usadas para produzir anabolizantes. A polícia continua investigando porque acredita que haja outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Até porque ele não tem nenhum curso na área de medicina, enfermagem. Como é que ele fazia esses troços? Né? Alguma coisa tem aí.
O médico endocrinologista Francisco Bandeira faz alerta para os riscos do uso desses produtos. Inclusive, esses produtos que você vê o cara bombado, né? Aquela menina que aparece com aqueles colchão na internet, tudo estriado, né? Isso pode matar. Veja só. Os anabolizantes, apesar de serem extremamente perigosos para a saúde, eles são frequentemente utilizados em academia de ginástica para aumentar a massa muscular e de forma ilícita e clandestina. As complicações do uso de anabolizantes são sempre complicações graves. As complicações cardiovasculares, porque esse medicamento leva à hipertrofia do músculo cardíaco. E a maioria dos pacientes que morrem com consequência de anabolizantes, eles morrem de morte súbita por conta de arritmias cardíacas graves. Pode levar a uma morte silenciosa, de repente a pessoa estava bem, de repente morreu? Pode, porque você fica com o sangue suscetível à trombose, né, a obstrução dos vasos. Então o indivíduo tem chance de ter um infarto, de ter um acidente vascular cerebral, um tromboembolismo, né, obstrução das artérias e isquemia por conta disso. Diga uma coisa, a mistura dessas substâncias pode dar algum tipo de overdose, por exemplo? No caso do que foi descoberto, é mais grave ainda, porque é feito num laboratório clandestino e mistura de substâncias. Então, dessa forma, você espera efeitos muito mais graves, efeitos colaterais muito mais graves. Vou trazer alternativas saudáveis para buscar bombado. Você quer trincar a barriga, ficar com aquele colchão todo dividido, né, minha filha? Mas de uma forma que você não tenha problema. Você viu que engrossa o sangue, né? Morre feito passarinho. Engrossa o sangue, entope a veia, imagine. Pum, já era, tá? Familiares do vereador morto em Igaraçu procuram a chefia da Polícia Civil para cobrar reforço na investigação para descobrir quem mandou matar o vereador. Nós vamos ao vivo com o Emerson Pereira. Ô Emerson, boa tarde para você, Emerson. Oi, Cardinal, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa. É o seguinte, eu estou aqui ao lado do filho do vereador, o Luiz Cavalcante. Ele procurou que a chefia da Polícia Civil, acompanhado do advogado da família, acabaram, a reunião terminou agora há pouco, eles se reuniram com o representante da Polícia Civil, chefe da Polícia Civil, Joselito Kerler, e também o delegado Abraão Didier, que é quem está conduzindo essas investigações. Perguntar ao filho do vereador, vocês vieram pedir a designação de um delegado especial para esse caso, foi isso? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente era esse o nosso pleito, né? Nós estávamos com a sensação de que as investigações não estavam avançando e marcamos essa audiência com o chefe de polícia para fazer esse pedido de designação de um delegado especial para o caso. O que foi que vocês ouviram como resposta em relação a isso? Inicialmente fomos muito bem recebidos pelo chefe de polícia e pelo delegado. Eles explanaram alguns fatos, mostraram que as investigações estavam caminhando e nós saímos convencidos disso e voltamos atrás do pedido da designação de um delegado especial e concordamos com o que nos foi apresentado e saímos mais aliviados com a sensação de que realmente a coisa está andando, está caminhando. Para relembrar o caso, Cardinal, para quem está em casa, o corpo do vereador Luiz Cavalcante ele foi encontrado no dia 16 de maio, numa área de canavial. E aí a polícia, logo de imediato, conseguiu dar uma resposta em relação a isso. Prendeu duas pessoas que teriam muitos indícios de envolvimento com esse crime. Os dois foram identificados como Edivaldo Alves da Silva e o Abraão Francisco da Silva. Em depoimento, eles contaram ao delegado que cometeram esse crime em troca de 15 mil reais. Receberiam 15 mil reais para matar o vereador. Agora, o que a polícia não conseguiu esclarecer até agora, qual seria a motivação do crime? O delegado já sabe que um homem conhecido como Playboy, o nome dele Cleidson Henrique Moraes, ele seria o articulador, possivelmente o mandante desse crime. Agora, a motivação é o que a polícia ainda não conseguiu esclarecer. Deixa eu perguntar ao filho do vereador, qual seria a motivação? A família tem alguma linha, alguma possibilidade para isso? O que é que motivou esse crime? Não, é um mistério, nós não sabemos a motivação do crime
isso traz uma angústia maior ainda. Ele era uma pessoa muito benquista, vinha de 6 mandatos de vereador, era muito querido na cidade, não tinha desavença com ninguém, então é um mistério que nos angustia, né? Nós queremos saber o porquê. Quando você fala de uma pessoa pública, política, como vereador, vem logo à mente a possibilidade de ser um crime político. Mas agora há pouco eu conversei com o delegado Abraão Didier, que está à frente dessa investigação, e ele disse, Cardinô, que a possibilidade de ter sido um crime político está quase que descartada. Ele disse que é 99% de chance de não ter sido um crime político. Aí eu pergunto, ele vinha sofrendo algum tipo de ameaça em relação... Ele falava como era essa convivência dele política, se tinha algum adversário, inimigo político, se sofria perseguição? Não, esse é o maior mistério, né? Ele nunca relatou nenhum tipo de ameaça. Como eu disse antes, ele andava nas ruas sem segurança, sem nada. Ele apenas tinha um motorista, já que ele era uma pessoa idosa, né? Já tinha 71 anos de idade e necessitava de um motorista. Mas ameaça de morte, de qualquer coisa, ele nunca recebeu. Levantou-se também, chegou para a gente uma informação de que ele poderia ser uma chave principal sobre uma possível delação premiada à justiça que poderia prejudicar algum outro político. O que a família tem a falar sobre isso? Ele tinha alguma informação que poderia levar à prisão de alguém? Não, eu desconheço esse tipo de informação. Eu conversava com ele diariamente, ele nunca tocou no assunto. Uma outra hipótese, Cardinô, uma outra possibilidade para esse crime que chegou para a polícia teria sido a motivação financeira. Chegou para a polícia uma informação de que o vereador teria uma dívida em torno de R$200 mil e que aí essa morte poderia estar ligada a esse valor. É perguntar ao filho, que pode falar bem melhor em relação a isso. Ele tinha alguma dívida, ele falava sobre isso, algum problema com a agiota? Sim, ele tinha algumas dívidas, mas nada num montante tão grande. As dívidas eram razoavelmente pequenas e ele vinha cumprindo com suas obrigações. Eu creio que esse não tenha sido o motivo do crime. Não chegou a receber ameaça em relação a essa dívida? Não, nenhum tipo de ameaça de qualquer lado. Lado financeiro, lado político, nenhum tipo de ameaça. No dia do crime, o que é que vocês relembram, o passo a passo dele? Ele costumava sempre pegar aquele mesmo caminho? Costumava sempre sair de casa naquele horário? Como foi que aconteceu naquele dia? Sim, os executores tinham informação privilegiada, né? Eu acho que eles já vinham monitorando ele há um tempo. E ele saiu de casa por volta das 10 para as 8 da manhã e parou na esquina para conversar com um amigo. Foi no momento que o carro dos executores passaram na frente e trancaram o carro dele, tiraram ele do carro e levaram para o canavial cometer o crime. Essas pessoas que, segundo a polícia, cometeram o crime, esses dois, tinham algum contato com a família? Vocês conheciam essas pessoas ou nunca viram, pessoas desconhecidas? Não, nunca vimos, são desconhecidas. E a informação que nós temos é que eram de outro município, não eram lá de Igaraçu, onde o vereador residia. Esse playboy também, que a polícia aponta como mandante? Esse aí eles não divulgam, mas a gente ouve falar que ele era de Abreu e Lima, também tinha Igaraçu, também tinha residência lá. São essas informações que a gente escuta na rua, né? A polícia oficialmente não passou nada pra gente, já que o inquérito corre em segredo de justiça. Que a gente agradece a participação aqui ao vivo no programa. E claro, Cardinô, segue acompanhando o passo a passo da investigação. Esse caso, inclusive, já foi remetido à justiça. Eu volto com você no estúdio. Foi remetido à justiça para dar prosseguimento, para cumprir os prazos processuais. Porque, na realidade, foi um grande esquema para matar a Luz dos Passos. Contrataram um bandido para contratar os pistoleiros. Esse playboy é um bandido. É um bandido. Todo cacheado, cheio de entrada em polícia, presídio. Aí contrata o tal do playboy. Aí o playboy contratou os pistoleiros, os executores. Quando pegaram os executores, disseram, não, a gente ia ganhar 15 mil, quem ia dar é o playboy. Aí com o playboy morre. E a gente nem sabe se playboy está vivo. Que num esquema desse, geralmente, aquele que contrata também voa. É uma situação difícil para o delegado, o doutor Abraão aí, que continua na investigação, deu explicações, né, que a família, inclusive, vocês viram, a família aceitou as explicações e decidiu não continuar pedindo um novo delegado. Deixa eu voltar ao vivo agora, a Suelen Braille tem mais informações
sobre o sepultamento do ator, diretor de teatro, Zé Pimentel. Sueli, é com você. Isso, Cardinal. Agora chegaram as informações mais concretas em relação ao velório, enterro, liberação do corpo. O corpo vai sair aqui do Hospital Esperança, da Ilha do Leite, por volta de 2 horas da tarde. Deve ter um atraso, mas é próximo disso, 2h30. Depois segue direto para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, como falei, no prédio antigo, onde ele será velado, né? E depois disso passa a noite toda velando o corpo do José Pimentel, para que a família e os amigos consigam se despedir e prestar essa última homenagem. Depois, amanhã, às 10, o corpo segue para a capela do cemitério de Santo Amaro, onde deve haver uma grande missa. E aí, depois dessa capela, é que ele será sepultado. Aqui no Hospital Esperança, a todo momento, amigos, familiares, inclusive a neta dele, a Bruna Pimentel, chegou aqui muito emocionada. A gente também conversou com o ator que contracenava diretamente, que interpretava o papel de Judas, que é o Ivo Barreto. Daqui a pouco a gente vai ouvir essa entrevista, porque a última informação que a gente recebeu é que a família vai atender o pedido do José Pimentel, ou seja, ele vai ser velado e enterrado com a roupa do papel que ele interpretava, que era Jesus. Vamos agora acompanhar a entrevista. Eu que tive o prazer de conviver com ele nos últimos 20 anos, é ter conhecido a pessoa, o homem, o cidadão, a pessoa de bem, a pessoa que olha para um ator novo e diz assim: venha, eu quero te ajudar, eu quero que você siga, eu quero que você cresça. Eu acho que para nós que convivemos com ele, eu acho que o legado maior foi esse. É dessa generosidade e dessa pessoa maravilhosa que ele era por detrás de tudo aquilo que o cercava. Então a família, Cardinal, decidiu sim atender o pedido do José Pimentel, esse último pedido. Ele já vai sair aqui do hospital vestido com a roupa que ele usava na Paixão de Cristo, que interpretava o Jesus, e aí ele já vai ser velado e vai ser sepultado com essa roupa. Diz que foi o último pedido dele e que a família decidiu acatar. Cardinal. Pedido, hein? Meu Deus do céu, que pedido. Olha, 2 casos que podem ter reviravoltas assim sensacionais na polícia. Primeiro, o caso do jogador de futebol que foi preso, aí depois apreenderam um carro e a polícia descobriu que o carro, na realidade, pertence a um outro jogador de futebol. A informação é que algumas pessoas que prestaram queixa e reconheceram o jogador estão retirando, dizendo que já não sabe de mais nada. Outro caso é o empresário que foi preso, acusado de matar a pastora no bairro do Ipsep. Imagens de câmeras de segurança mostram que o empresário não podia matar nunca a pastora no horário e no local. Olha o horário aí, ó. No horário ele estava trabalhando, depois ele vai para casa, tá certo? Ele guarda o carro dele e não sai mais. Só tem uma outra imagem quando a polícia já por volta de meia-noite vem buscá-lo. Então se ele estava em casa, ou se no horário ele estava trabalhando, ó a polícia, isso aí, ó, tá vendo aí, ó, 23, 25. Como é que ele podia estar matando a pastora? Não tem como. Se ele estava aí, ó, está sendo filmado, e nesse horário mataram a pastora, como é que ele pode ter matado? Quem reconheceu o empresário foi a ex-namorada dele, que estaria grávida dele, que estaria inclusive ao lado, no banco do carro, no banco do carona, na hora que a pastora foi assassinada, exatamente aí. Então você vai acompanhar isso com exclusividade comigo. Previsão do tempo, Recife, região metropolitana, terça-feira, 14 de agosto. Imagens da ponte Motocolombó ali em Afogados, hein? Previsão de tempo parcialmente nublado, sem chuva ao longo do dia. Temperatura máxima prevista no Recife, 30 graus, a mínima 20. Nas 24 horas, SAMU Metropolitano enviou 26 ambulâncias para atendimento do Recife. Bombeiros, 4 ações de combate a incêndio e não teve intervenções em praias. 2 homens queimados com gasolina depois que marcarem um encontro com 2 desconhecidos. O crime aconteceu no município de Tabira, no sertão do estado. A tentativa de apagar o fogo, os vizinhos chegaram a jogar areia nos 2, vejam. O primeiro a chegar no Hospital da Restauração foi Iago Estevão da Silva, de 18 anos. Ele estava consciente, apesar de estar com 60% do corpo queimado. O caseiro José Carlos da Silva Santos, de 44 anos, chegou logo em seguida. Os parentes se desesperaram quando viram a situação dele. Os 2 são da cidade de Tabira, no sertão do estado.
a 403 quilômetros do Recife. De acordo com a polícia, por volta das 11 da noite, Iago teria recebido a ligação de um conhecido, marcando um encontro em uma localidade conhecida como Jureminha. Ele teria ido ao local junto com José Carlos. Ainda segundo a polícia, ao chegar no lugar, eles foram surpreendidos por 2 homens em uma moto que jogaram gasolina e atearam fogo. Segundo este médico que acompanhou a transferência das vítimas, o estado de saúde deles é preocupante. O desespero é tão grande que os vizinhos se chegaram e não tinha água, não tinha o que fazer, e foi jogando terra até apagar o fogo. Isso na hora do tratamento dificulta ainda mais para limpar as feridas? Com certeza, é um grande foco de infecção. Muito preliminar o diagnóstico, é grave. Até agora ninguém sabe quem poderia ter cometido o crime. O caso vai ser investigado pela delegacia de Itabira. Revoltado, porque o que fizeram com ele não foi nem com o cachorro, que era com questão. Ele não era bandido, era pai de família. É um negócio planejado, né? Foi um encontro, eles foram para esse encontro, chegaram a jogar a gasolina e tocaram fogo nos 2. De acordo com a equipe médica do Hospital da Restauração, o caseiro José Carlos da Silva teve 90% do corpo queimado. O estado de saúde dele nesse momento é gravíssimo. Iago da Silva, ele permanece internado, estado grave. Os 2 tiveram queimaduras de 2º e 3º graus e vão passar ainda hoje por uma cirurgia. Os 2 devem passar por cirurgia. A Polícia Rodoviária Federal contabilizando 5 acidentes, 8 veículos envolvidos, 3 pessoas feridas e houve 2 mortes. O homem foi atropelado por um ônibus na rua São Miguel, bairro Novo, Olinda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que não teve o nome divulgado, a vítima foi socorrida para o Hospital Tricentenário. A assessoria do hospital informou que ele passava bem e foi transferido para o Hospital da Restauração para fazer novos exames. E uma viatura da Polícia Militar se envolveu num acidente agora pela manhã, em Paulista. Essa viatura é do 17º Batalhão e bateu num gelo baiano na Avenida Brasil, em Maranguape 1, Paulista. 2 policiais tiveram ferimentos leves e foram levados para a UPA de Olinda. Um deles, inclusive, já recebeu alta. O outro está passando por uma avaliação. O batalhão da PM vai abrir uma sindicância para apurar as causas do acidente. Amigos do jogador Everton Heleno fecharam a avenida durante um protesto contra a prisão do atleta. Alegam que o verdadeiro culpado já foi detido e o jogador não foi solto. Ainda de acordo com os manifestantes, nenhuma prova material foi encontrada com Everton. Os 2 sentidos da via foram fechados pelos manifestantes na altura do viaduto Capitão Temudo, em Joana Bezerra, no Recife. A polícia foi acionada para conter o protesto realizado pelos moradores da comunidade do Coque, amigos do jogador Everton Heleno. O atleta de 27 anos foi preso na semana passada. O grupo acredita na inocência do jogador. Everton hoje não tem antecedente criminal. Everton tem endereço fixo, certo? E Everton tem emprego. Everton ganha cerca de 30 mil reais. Não precisa estar roubando celular, feito que foi divulgado aí pela empresa. E não tem elementos jurídicos para se manter a prisão temporária, uma vez que o autor do crime, certo, ele já se entregou. Pegaram os celulares que tinha dentro de casa, nenhum tem queixa de roubo, tudo proprietário de mãe, de esposa, do irmão. A pessoa que seria o verdadeiro ladrão foi preso e o nosso amigo Everton não foi liberado ainda. Ele era dono do HB20, ele não tem HB20, o carro dele é um Edge da Ford que eu lavo, tenho um lava-jato, ele lava comigo lá. Tá entendendo? Então são muitas coisas a controvérsia. O trânsito ficou complicado na área. A via só voltou a ser liberada 1 hora depois. Veja só que buruçu, hein? O Everton, ele foi preso juntamente com um colega na saída de uma boate. Esse amigo, ele tinha até antecedentes criminais. Só que quando foram para o reconhecimento, as vítimas reconheceram o Everton. Tá? O carro HB20 que foi filmado, placa quente, identificaram o proprietário, foi preso também, que é outro jogador de futebol, que está preso, foi inclusive para o Cotel, mostrei ontem aqui, e o dono desse HB20, ele disse que o carro estava no nome de uma mulher, porque não tinha passado para o nome dele, agora o carro é esse. Vamos ver se a polícia consegue esclarecer isso, né? No momento a polícia não confirma, mas também não desconfirmou que algumas pessoas teriam ido à DP retirar queixa contra o jogador Everton. Contra o Everton. Olha as câmeras da CTTU
Imagens ali da Rosa e Silva, viu? Na frente do Náutico. Vão para a Avenida Caxangá, sentido centro. Tudo tranquilo. E olha o vídeo que mandaram para o nosso WhatsApp. Os próprios moradores, cansados da falta de sinalização, pintaram a lombada da rua. Eles disseram que não aguentavam mais esperar uma posição da prefeitura e tiraram do próprio bolso material para fazer a sinalização. O nome dessa rua é Doutor João Elísio, que fica no bairro da Mangueira, no Recife. Nós entramos em contato com a CTTU, mas até agora não obtivemos retorno do órgão. É bom lembrar que o nosso imposto é exatamente para fazer essas melhorias, inclusive sinalizar as ruas. Mas pelo jeito, hein? Pelo jeito, hein? Perseguição, troca de tiros em Areias. 2 suspeitos baleados e acabaram presos. Eles estavam com um carro roubado. No momento da fuga, os assaltantes ainda atropelaram um casal que estava numa moto. A perseguição policial começou nas proximidades do Jiquiá, logo após os elementos tomarem de assalto um HB20 deste autônomo de 27 anos de idade. Estava chegando com minha esposa estava dirigindo, eles abordaram, inicialmente eram 2 e ela ficou nervosa, ela está gestante, aí quando eles estavam saindo, um deles entrou no meu carro, o outro saiu, aí eu tentei reagir, segurei ele, a gente entrou em luta, foi quando apareceu um outro que vinha da esquina com esse carro e sacou a arma e apontou para minha esposa e para mim. A perseguição policial terminou aqui na rua José Natário, no bairro de Areias, com a troca de tiros entre policiais militares e os bandidos que estavam neste Onix, que foi tomado de assalto há cerca de uma semana. Eu vinha chegando no salão por volta das 6h30 da noite, tinha um carro branco e 2 desceram com arma, e quando eu me virei que vi que se tratava de um assalto, eu soltei a bolsa e a chave do carro e eles saíram arrancando. Os elementos que estavam dentro do carro, eles chegaram a atropelar um motociclista que foi socorrido. O casal que estava na moto foi levado para a UPA da Imbiribeira com pequenos ferimentos. O casal já recebeu alta, tá certo? Eu ainda vou trazer detalhes das autuações dos assaltantes. Olha quanto tiro, ó. Houve um tiroteio, viu? Perseguição, tiroteio, um verdadeiro bang-bang no meio da rua para se pegar esses bandidos. E olha o futebol, depois da classificação garantida no mata-mata da Série C, o Náutico se reapresentou ontem para mais uma semana de treinos. O elenco está focado nos 2 duelos contra o Bragantino. Duelos decisivos para o acesso à segunda divisão. No último treino no CT Wilson Campos, ausências somente de Negrete, que está fora desde o último dia 8, com a panturrilha esquerda machucada, e do volante Jonathan, poupado por desgaste muscular. Olhando os caras em campo, são mais opções a considerar na hora de escolher quem vai encarar o Bragantino. Mas será que isso não deixa o elenco mais ansioso? O grupo é muito bueno. O grupo é muito bom. De agora em diante, as partidas têm que ser jogadas com muita inteligência, concentração. Seguimos trabalhando da mesma maneira como vínhamos fazendo. E seguir trabalhando da mesma maneira como lo venimos fazendo. É trabalho que deu certo para o Roa Jimenez no último confronto com o Remo. Golaço marcado por ele de bicicleta. Na verdade que foi um lindo gol. Na verdade, foi um lindo gol. Nunca na minha carreira havia feito um gol de bicicleta. Serviu para somar um ponto e terminarmos no mais alto, que era o objetivo principal, de estar classificado entre os primeiros 4 times. Lembrando a partida de ida entre Bragantino e Náutico é no sábado, 4 da tarde, em Bragança Paulista. Jogo de volta na Arena Pernambuco, domingo, dia 26, 5 da tarde. No Arruda, dia de reapresentação, com foco nos próximos duelos contra o Operário pelas quartas de final da Série C. Até trabalho psicológico está tendo lá, vê? Quanto a isso aí, o emocional, a gente vem se preparando, né, a cada dia, né? Vinha se preparando para esse momento, né? E agora chegou e a gente vai continuar ainda essa semana ainda se preparando junto com a coach, né, que também vem nos ajudando muito. Então acho que não vamos tropeçar nessa questão emocional, não. E o Sport continua sem treinador. No domingo, o técnico Claudinei Oliveira pediu o desligamento do Sport, você acompanhou aqui. Até agora, nenhum nome foi anunciado.
O time precisa suar a camisa para reverter a situação, viu? O rubro-negro está a 2 pontos do primeiro da zona de rebaixamento. 8 rodadas sem vitória, 15 gols sofridos e 7 feitos. Dos 24 pontos possíveis, o Sport só conseguiu conquistar 2. A torcida viu aquela gordurinha acumulada antes da Copa do Mundo torrar e o time que chegou à vice-liderança hoje beira a zona do rebaixamento do Brasileirão. O torcedor tem toda a razão de estar chateado. Se a gente está dando 100%, tem que dar 120, 130, para que a gente mude essa situação que está muito complicada e a gente não pode deixar complicar mais ainda. A diretoria até quis blindar o técnico depois da goleada de 4-1 sofrida para o Flamengo, mas não esperava que 2 jogos depois o próprio Claudinei entregaria o cargo. Foi uma surpresa, porque a gente vinha conversando na semana que a gente precisava ganhar e que a gente precisava retomar o caminho das vitórias, e a gente foi surpreendido ali no término do jogo, que ele pediu demissão. Não está acontecendo, a gente está tendo algumas oportunidades, não está fazendo. Todos nós somos responsáveis, né, por tudo. São coisas que fazem parte do futebol e desejo sorte para ele aí, que ele é um cara muito do bem. O Jair Pereira, deram uma cantada nele e não aceitou. Não veio. É aqueles treinadores emergentes. O Eduardo Batista é uma incógnita, diz que continua em negociação. E surgiu até o nome de Dunga. É o ex-treinador da seleção brasileira. Até Dunga. Até agora o Sport está sem treinador, viu? Até agora. Você vai ver daqui a pouquinho estudantes fazem protesto denunciando insegurança em escola pública em Escada. Ontem, durante a aula, assaltante invadiu a instituição de ensino. Foi contido pelos próprios estudantes. Tinha um dos bandidos, inclusive, armado de facão. E você vai acompanhar com exclusividade as imagens que podem dar uma reviravolta no caso da pastora assassinada no bairro do Ipsep. Lembro que a pastora foi deixar uma jovem de 22 anos lá, grávida de 3 meses, justamente do empresário que é apontado como suspeito. Ela foi executada com 3 tiros. A jovem de 22 anos estava ao lado da pastora e disse que viu. E que quem matou foi o ex-namorado, o empresário aí que foi preso. Por que você Só que o seguinte, nós temos agora a imagem que o advogado dele divulgou. Olha aqui, ó. Vê o horário. Ele trabalhando. O que afirma o advogado? Que ele não saiu de casa na noite do crime. Você vai vendo, suspeito sai, ele pega o carro, guarda o carro. Depois suspeito volta para casa. E a próxima imagem, só 23h25, quase meia-noite, quando a polícia chega para buscá-lo. Então, se ele estava em casa, como provam as filmagens, como é que ele poderia estar matando? Eu vou mostrar também a recuperação do jornalista Alexandre Farias. Vocês lembram que ele foi vítima de uma bala perdida quando a polícia perseguia assaltantes perigosíssimos? Inclusive, eram assaltantes de carro, mas foragidos da justiça. Vídeo postado nas redes sociais mostra o jornalista já caminhando com o apoio da sua família. Você vai acompanhar comigo. Perigo de buscar diagnóstico médico pela internet. E eu quero que você entre em contato conosco através do site da TV Jornal. Você costuma identificar problemas de saúde pesquisando pela internet? Ou seja, o famoso doutor Google. Doutor, eu tô com uma dor aqui. Olha, minha unha tá vermelha, amarela, cor de abóbora. E aí, você costuma pesquisar na internet no doutor Google? Volte no site da TV Jornal, traga mais informação para mim usando a hashtag Por Dentro com o Cardinô. E sobre anabolizantes, nutricionista esportiva diz para você, quer ficar bombado, ganhar massa muscular, querido. Não é aquela outra massa. Pô, só pensa mal de mim, né, pai? Só pensa mal de mim. E ficar bombado sem usar anabolizante, tá? Lembrando a vocês que o velório de Zé Pimentel vai acontecer na Assembleia Legislativa, no prédio histórico. E atendendo ao último pedido de Zé Pimentel, ele vai ser sepultado vestido de Jesus Cristo. Denúncia de assaltos numa escola pública na cidade de Escada.
Estudantes fizeram um protesto pedindo reforço na segurança, mais uma investida criminosa dentro de sala de aula. Veja. Foram 2 assaltos em 5 meses que os alunos da Escola Estadual Agrícola Luiz Dias Lins, no município de Escada, sofreram. O mais recente aconteceu na última segunda-feira, quando um dos suspeitos foi contido pelos próprios estudantes. Começou o assalto de frente da escola, que foi o casal. Depois entrou, que agrediu o aluno, e com isso entrou outro homem com facão. Nisso, assustou todos nós, eu passei mal, fui bater no hospital. O homem, que quase foi linchado pela população, acabou preso, como mostra esse vídeo. Os pais dos alunos não aguentam mais a falta de segurança dentro da escola estadual. A gente fica já naquela expectativa. Aí quando é ontem, aconteceu outro de novo. A escola não tem segurança. O bandido vem aqui, você está vendo, mata de um lado, mata de outro. O rio Pujuca atrás, eles invadiram outra vez pelos fundos da escola. Hoje, os alunos realizaram um protesto para pedir a presença da polícia militar dentro do colégio. Essa segurança não dá um jeito. Então, o que a gente tem que fazer é reagir com as próprias mãos. Eu sei que isso é errado. Pais e estudantes saíram em passeata pelas ruas da cidade. Com cartazes e faixas, eles caminharam até o destacamento da PM e bloquearam o trânsito. Facão e faca dentro de sala de aula. Brincadeira, né? A Secretaria de Educação do Estado informa que um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia e que a unidade de ensino conta com um vigilante, além de fazer parte do roteiro da patrulha escolar. Hoje haverá uma reunião com a PM, com os pais dos estudantes e professores, para que medidas sejam adotadas no enfrentamento aos assaltos. As aulas serão retomadas nesta quarta-feira. Tem polícia, tem ronda, tem vigilante. Como é que o bandido entra? Me explica. Em Secretaria de Educação. Não é não? Ou alguém está mentindo pra gente ou tem coisa errada aí. Que história, mano. O perigo do uso de anabolizantes. Lembrando que a polícia, nessa batida aí, pegou um laboratório, tá, em Garaçu, onde o cidadão, ele confessou que vendia os anabolizantes para as academias de ginástica. Tá certo? A repórter Diana Monteiro está com uma nutricionista esportiva para falar. Para você aí que quer ganhar massa muscular, quer ficar bombado, tá? Ficar definido, trincado. Você ganhar massa muscular, mas com o uso de coisas que não vão fazer mal para a sua saúde. Diana, boa tarde para você. Pois é, Cardinô, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Não adianta só treinar, tem que se alimentar bem também, viu? Nós estamos com a Amanda Aguiar, que é nutricionista esportiva. Muito boa tarde para você, Amanda. Realmente, qual é o primeiro passo para conseguir a tão sonhada massa magra? Boa tarde, pessoal de casa, tudo bem? Então, como o Diandra falou, o primeiro ponto, na verdade, seria treinar, né? Não dá pra gente falar sobre ganho de massa muscular se você não treina. Segundo ponto, e aí se complementam sim, é a parte de alimentação. Então, o paciente indivíduo, ele deve aumentar o consumo calórico dele, tá? Ou seja, comer mais, fracionado nas refeições ao longo do dia. E dentro dessas refeições é importante primeiro ter aqui proteínas, tá? O que seriam proteínas? O frango, aqui o filé de peito, o peixe, a carne, os ovos, tá? Queijo também seria uma fonte de proteína. Aqui não tem o leite, mas também temos iogurte, também é fonte de proteína. Então, por que é importante consumir proteína? Porque ela que repara o músculo. Então, o nosso músculo ele é formado à base desse tipo de alimento, tá certo? Então, precisamos comer e reparar essa musculatura. Outro ponto também muito importante é o consumo de carboidratos. Tem pessoas que pensam que a musculação, enfim, o consumo de proteína, ele só leva, né, só é necessário um consumo de proteínas. Mas carboidratos quais que seriam? O inhame, tá? A macaxeira seria uma boa fonte também. Cará. E a batata doce aqui no cantinho também. Além desses carboidratos, né, as frutas e os sucos também entrariam como opções, né? Então a maçã, o maracujá, melão, abacaxi. É importante que esses alimentos também estejam porque eles são energéticos, né? E compõem todo um plano alimentar para um indivíduo que visa ganho de massa muscular. Muito
Muitas pessoas ficam na dúvida em relação à gordura. Tem algum tipo de gordura realmente que pode consumir? Então, né, a gente fala gorduras do bem, na verdade, né? Tem gorduras sim, são importantes porque para a síntese desses hormônios, né, que linkando com a questão que teve sobre os esteroides anabolizantes, eles são importantes sim porque fazem parte da formação desse tipo de hormônios. E no colesterol, né, é importante que tenha para poder ser formado esses hormônios, como testosterona e etc. Um desses tipos de gordura seria mix, a gente geralmente trabalha na forma de mix, né? Que tem passas, mas seria castanha do Pará, né? Amêndoas, castanha de caju, macadâmia, pistache. Azeite também seria uma boa fonte de gorduras, tá? Aqui eu não tenho para demonstrar, mas também o abacate, apesar de ser fruta, ele também é fonte de gordura. Açaí, né, na sua forma pura, sem ser com xarope, também é uma fonte boa de gordura. E aí completa bem esse plano nutricional. Para quem gosta bastante de açúcar, por exemplo, e aí o que fazer para não cair na tentação? É importante a gente mencionar esse ponto, Diandra, porque tem gente que pensa, para ganhar eu tenho que comer de tudo. Não é de tudo não, a gente tem que ter qualidade. Então a gente trabalha aqui com base de comida mesmo. Então o açúcar em si, ele não é um bom alimento. Então qual seria importante, né? O que seria bom? Vocês tentarem consumir alimentos puros ou na forma de adoçantes naturais, né? Estévia, xilitol, eritritol, entre outros. Agora, muita gente fala aqui desse elemento, não falta, né, na feira da dona de casa, o ovo. Realmente é um bom aliado? Então, o ovo hoje, inclusive, ele é considerado o segundo melhor alimento depois do leite materno. Então, é um alimento riquíssimo e deve ser, sim, consumido em quantidades suficientes, né? Não é só um ovinho ou 2 por semana, como a gente acreditava antes. Então, hoje a dificuldade é ter que comer mais do que um, né? Os pacientes e indivíduos, às vezes, reclamam que a gente prescreve, às vezes, 3, 4. Então, sim, é um alimento riquíssimo em colina e ajuda nas questões neurodegenerativas, na parte de processo muscular também, tá? A quantidade depende realmente de cada paciente. É importante que a pessoa realmente procure um nutricionista. Exatamente. A gente não tem dados, né, na literatura científica de quantidades de ovos, né? Na verdade, é mais por feeling mesmo, numa consulta, num plano alimentar individualizado. A gente diz, eu não gosto tanto, bota 1, 2, 3. A depender, tem gente que consome até 10 ovos, imagine. Mas não faz mal não, tá? Dentro de um plano alimentar individualizado e calculado, não tem problema. Nós agradecemos então, Amanda, a sua participação. Espero ter ajudado todo mundo, viu, junto com a Amanda aqui, para que as pessoas realmente consigam, então, essa massa magra. Voltamos com você, Cardinô. Obrigado, Amanda. Obrigado, Diandra, viu? Tá aí as dicas, você não precisa usar anabolizante. Agora, viu aí, né? Tem que malhar, viu? Tem que malhar. Deixa eu ir aqui para a pergunta ao especialista. O Marcelo do Cabo de Santo Agostinho quer saber se o infarto pode ser hereditário. Hereditário, passar de pai para filho. Bom, o cardiologista Heitor Medeiros, filho, respondeu por dentro. Marcelo, o infarto ele é hereditário, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo que teve infarto na sua família, você vai ter um infarto. Obviamente que as pessoas que tiveram infarto na sua família, eram pacientes diabéticos, obesos, fumantes, e tem um fator aterosclerótico dentro desse contexto. Então, você tendo uma qualidade de vida, você diminuindo suas taxas de colesterol, de triglicerídeo, não sendo um paciente diabético, não sendo obeso, você fazendo atividade física, vai diminuir muito esse quociente de paciente para infarto. Obviamente que o fator aterosclerótico continua, mas você pode diminuir muito o percentual para infartar. Você ouviu falar que Deus está em todo lugar? Mas é o seguinte, nós aqui, seres humanos, simples mortais, eu estou aqui, para eu ir para ali, eu tenho que me deslocar. Vim para cá. Tá? Não tem outra solução. Para sair de um ponto e para o outro, eu tenho que fazer o deslocamento. Esse deslocamento, por menor que seja, ele leva tempo, 1 segundo, 2 segundos, 1 hora. E você vai acompanhar comigo exclusivamente aqui o caso da pastora que foi assassinada no IPCEP. Esse caso, pelas imagens divulgadas pelo advogado do principal suspeito, pode ter uma reviravolta. E não é uma reviravolta pequena, não. Tá? O advogado revela que as imagens do circuito de segurança, essas imagens mostram que o empresário, ele não saiu de casa na noite do crime. As imagens que foram entregues à polícia mostram o empresário trabalhando na lanchonete da família no que seria o dia do crime. Segundo a família, o carro preto estacionado na calçada seria do empresário.
À noite, o suspeito continua trabalhando e por volta das 8h30, ele deixa o prédio com um saco de lixo para fugir da chuva. Em seguida, faz uma manobra no carro e volta para o local, que também é a residência dele. Perto da meia-noite, a polícia chega e prende o empresário como suspeito do crime. Como o assassinato da pastora foi por volta das 9 da noite, o advogado do empresário acredita que essas imagens provem que o suspeito não cometeu o crime. Esse dia choveu muito. Os 2 carros da empresa estavam na frente da empresa. Ele mais outro funcionário tirou o carro e ele retornou para dentro da empresa, porque a empresa é embaixo e ele mora em cima. Até a doméstica da casa dele também vai depor a favor dele, provando que realmente ele não saiu de casa. Os funcionários também provam isso. Outra situação é que, salvo engano, a arma que almejou a pastora foi uma pistola 380, não tenho certeza. E a arma dele é completamente diversa da pistola 380. O empresário tinha uma pistola 765, adaptada com munições de 32, que foi entregue à polícia. Vejam vocês. A jovem, tá, de 22 anos, a delegada que estava de plantão no dia, disse que foi o ex-namorado que matou a pastora. A delegada, inclusive, no dia, não descartou nem a possibilidade de uma relação amorosa da pastora com a jovem, o que foi corroborado por algumas pessoas da vizinhança e negado por pessoas da família da pastora. Tá? E que o empresário teria ciúme. A acusação da testemunha foi de que o ex-namorado, o empresário, teria atirado. Olha ele saindo aí, indo para a audiência de custódia, e aí a justiça decretou a prisão dele. Ela não disse, não, ele mandou fazer, embora na vizinhança, uma vizinha inclusive disse que ele foi lá e ameaçou a pastora. Ele teria ameaçado. Mas ela não disse, ele mandou fazer, foi ele que matou, tá certo? As imagens que foram divulgadas, que devem ser periciadas, se forem verdadeiras, nos trazem uma situação de ter praticamente sido impossível que o empresário tenha matado a pastora. Caso complicado. As investigações do homicídio do médico cardiologista Denilson Paes em Aldeia Camaragibe. O advogado de defesa da esposa, no caso da viúva, e do filho mais velho, que é engenheiro civil, afirma que há um monte de contradição em depoimentos de funcionários do condomínio. Uma delas é a data em que o poço onde estavam os restos mortais do médico foi fechado. Põe no ar. A acariação entre os funcionários foi solicitada pela polícia. Em novo depoimento, a empregada doméstica que trabalhava na casa do médico afirma que passou os dias 30 e 31 de maio de folga e, ao voltar ao serviço no dia 1º, encontrou um senhor colocando pedras frias na cacimba da casa. Ela diz ainda que o jardineiro da família estava de serviço nesta sexta-feira, mesmo não sendo o seu dia de trabalho. O porteiro do condomínio, que teria sido contratado para tampar a cacimba, e o primo dele, que colocou as pedras no dia seguinte, já tinham prestado depoimento, onde informaram que o trabalho tinha sido executado por volta do dia 12. Com a acariação, as testemunhas fizeram uma correção na data. Então é muita contradição entre essas 4 pessoas. Precisa realmente que a autoridade policial continue com as investigações, no intuito de apurar melhor, inclusive, como que pode-se encontrar essas contradições fortes entre estes 4 testemunhas, que para a defesa seria 4 suspeitos. Bom, o que diz a polícia? A Polícia Civil só vai se pronunciar sobre o caso com a conclusão do inquérito. Lembrando que a mulher e o filho mais velho do médico continuam presos temporariamente por ordem da Justiça. Já posso ir lá na entrevista? A filha de José Pimentel, o ator que faleceu hoje às 9 horas da manhã, está dando uma coletiva. Suelen Braine. Isso, ela está aqui, acabou de sair para conversar com a imprensa. Vamos ouvir aqui o que ela está falando. Está muito debilitada, mas ela fez questão de conversar com a gente. Aí se entubou para poder melhorar a respiração.
fez hemodiálise para não sobrecarregar os rins dele, porque estava tudo perfeito, não tinha atacado nada. Mas aí começou a baixar a pressão muito dele com a hemodiálise. Aí suspenderam a hemodiálise ontem. Então, e a pressão ficou muito baixa. E ele já ficou com a máquina que já estava mais sustentando ele do que ele está puxando. Antes de se agravar essa situação, como é que ele estava? O que é que ele conversava com vocês? Ele mesmo aos 84 anos estava à frente do espetáculo Paixão de Cristo, tinha muitos planos ainda? Tem sim, e a gente vai continuar. Eu vou continuar o legado dele. Com todos os atores, com todo mundo, a gente vai continuar. Eu não vou parar porque não era nem o gosto dele de parar. Entendeu? Ele tem um ensinamento aí, ele mostrou a todo mundo, sabe? Eu tenho certeza que meu pai, primeiro agradecer por eu ter tido um pai como ele. E segundo, por Pernambuco ter tido ele, sabe? De tudo, sabe? Ele é um exemplo para ser seguido por muita gente. Lilian, você já deu essa informação, era isso que eu ia perguntar. Se o espetáculo vai continuar, você já garante que sim? Eu acho que era uma vontade do seu pai. Qual a principal memória que vai ficar do José Pimentel para você, única filha dele? Rapaz, olha, é uma memória tão grande que eu como filha única, ele me criava meio tudo, sabe? Às vezes eu dizia, menino, peraí, calma, mas de um excelente pai, de um exemplo de um homem a ser seguido por todo mundo, de honestidade, de caráter, de humildade, nunca subiu para a cabeça nada do que ele fez, sabe? Ele é exemplo de todo para tudo, sabe? E esse legado vai continuar porque ele merece e porque os atores também querem. Pernambuco quer. Agora há pouco a gente recebeu a informação de que era a vontade dele e vocês vão seguir com essa vontade de fazer a despedida, de enterrá-lo vestido como Jesus. Ele falava sobre o que é que representava para ele há tanto tempo, 40 anos, representar esse papel de Jesus? Falava. Ele disse que quando ele às vezes estava no Sermão da Montanha, as palavras do Sermão da Montanha, entendeu? De você amar o próximo. Ele sempre disse, cada ano que eu faço o espetáculo, ele dizia muito, eu aprendo com isso. Eu aprendo com a palavra, com o que se diz, né? o que Jesus pregou. Que é uma história linda, é uma história belíssima. Então, ele mesmo dizia em entrevista, cada ano eu amadureço, porque a palavra é linda. Se a gente olhar direito, realmente você paz por todo canto, amar o próximo, tá entendendo? Isso é perfeito, é uma coisa que hoje em dia que é difícil, né? Então ele pregava muito isso. Você sentiu? Okay, muito obrigada, Lilian. Então a Lilian está aqui bastante emocionada, como todo mundo percebe. Vamos só reforçar, quem quiser prestar aí a última homenagem ao José Pimentel. Hoje o corpo vai ser liberado aqui às 2 horas da tarde do hospital, segue para o prédio antigo da Assembleia Legislativa, onde ele será velado durante toda a noite. Às 10 da manhã de amanhã, o corpo segue para a Capela Central, no cemitério de Santo Amaro, e depois dessa missa que vai acontecer, essa missa solene, ele será sepultado, como a Lília falou, e a gente já tinha trazido, com a roupa de Jesus Cristo. Cardinô. Obrigado, Suelen. Olha, eu daqui a pouco trago a informação de que um salão de beleza foi alvo de um arrombamento. Houve um furto lá. As câmeras registraram toda a ação do suspeito e tudo indica que ele não sabia que estava sendo filmado. Tá? Ele levou vários equipamentos, até as chapinhas do salão de beleza. Imagina só, as chapinhas do salão. Você vai ver comigo já já. Ó, vem pra cá e me diga uma coisa. Os filhos da senhora são desenrolados? São, né? Então, Futurinhos é um biscoito recheado para crianças que sabem das coisas. Meninos e meninas que sabem a hora de brincar, mas também sabem que tem hora para estudar. Crianças que já pensam no futuro. É por isso que ele tem esse nome, Futurinhos. Delicioso, crocante. Tem chocolate, brigadeiro, morango, flocos. Futurinhos Black é o recheado de baunilha com casquinha de chocolate. Leve Futurinhos para casa, seus filhos vão adorar brincar de futuro. E olha, Futurinhos é da Capriche. A perseguição e a troca de tiros. Suspeitos foram baleados. Eles permanecem internados. Mas mesmo assim, a polícia mesmo eles internados, já autuou os dois em flagrante. Os dois baleados foram conduzidos cada qual para mostrar.
frente, aquele vago já estava de frente, vocês tomaram internados, os cuidados médicos, mais autuados em flagrante por crime de roubo. E acredito que assim que eles estiverem alta, serão conduzidos ao audiência de custódia e creio que serão conduzidos por outra forma. Sobre o histórico de criminalidade dessa dupla, o que a polícia tem de informações? Olha, eles já têm um histórico bastante amplo do crime de roubo. Bom, deixa eu voltar aqui no caso da pastora que foi assassinada dentro do seu carro no IPCEP. Lembrando que ela tinha saído do culto da igreja e foi levar a jovem grávida de 22 anos, justamente a grávida que apontou o empresário como o atirador. E eu sempre repito, ela disse que ele tinha atirado, não que ele mandou. Tá certo? O advogado do empresário falou sobre a situação do filho que ela, que agora é a principal testemunha, espera. Tá? Ela que se apresentou como amiga da pastora. Veja. Você não quer... Anterior a esta situação do homicídio, a esposa do meu cliente já tinha me procurado, justamente para ver toda essa questão legal dos direitos que a grávida tem, que a família tem a intenção de dar todo o suporte à grávida. A família é uma família tranquila, né, que existe filhos de outros casamentos dele, que ele assume, como a sua esposa também tem filhos de outros casamentos que também assume. Não existe nenhum problema para a família que venha aparecer mais um filho. E a pastora, não tem problema, não existe essa situação de querer se vingar, ou se vingou, ou querer trazer algum dano, algum prejuízo. Não existe isso, nunca existiu. Lembrando a vocês que o advogado apresenta imagens do empresário no trabalho. Olha ele lá, ó, tá vendo? Ele tá de preto. Aí você vê o horário, 19h38, aí depois 20h32 ele sai, ele vai guardar o carro, tá? 8h32 da noite, ó, 20h33 ele tá guardando o carro, ele volta para casa. E as câmeras depois filmam somente às 23h25, quando a polícia militar já chega para prendê-lo. Olha aí. Minha curiosidade é o seguinte, eu tenho aqui a nota da Polícia Civil. A polícia informa que ainda esta semana o caso vai ser enviado à Justiça. Como é que esse caso vai ser encaminhado à Justiça? Porque o empresário foi preso, a juíza da audiência de custódia decretou a preventiva dele e agora tem uma imagem que, se for periciada e for verdadeira, mostra que era impossível ele estar em dois locais ao mesmo tempo. Ou seja, ele está matando a pastora. E agora? Que situação? Eita só! Neste momento, operários estão trabalhando para fechar um buraco que foi aberto durante o final de semana em um dos canais que integra o eixo norte do projeto de transposição do Rio São Francisco. Olha o aguaceiro. Não se sabe ainda a causa do rompimento. Olha o buraco que lembrando que Michel Temer foi há 10 dias lá e inaugurou isso, faz 10 dias. Esse trecho aí. O engenheiro técnico responsável pela obra e alguns servidores do Ministério da Integração já foram ouvidos. A Polícia Federal ainda está no local e está fazendo uma perícia para identificar a causa do rompimento da transposição do São Francisco. O trecho prejudicado fica entre os municípios de Terra Nova e Salgueiro, no sertão do estado. No local onde aconteceu o problema, não há moradores por perto. Você vai ver daqui a pouco a violência em Jardim Piedade. Mulher foi morta a tiros dentro de um bar. A polícia diz que a vítima estaria grávida e antes de morrer, teria roubado o dinheiro do marido. Na mesma localidade, um segurança foi vítima de uma vingança. O suspeito do crime disse que matou a vítima para vingar a morte do pai dele. A vítima teria matado o pai do rapaz que acabou preso aí, você vai ver comigo. Olha, gente, na Clínica Popular, ok, doutor, você conta com consultas de todos os exames, ultrassonografia, biópsias, tomografia, ressonância magnética, densitometria, raio-x, endoscopia, exames cardiológicos e laboratórios. E ainda pode dividir em até 6 vezes no cartão. Agende agora mesmo pelo telefone 2011-0400 ou pelo WhatsApp
99910-0400. Agende do jeito que você quiser. Ok, doutor? Avenida Caxangá, 2351, Cordeiro. Uma mulher foi executada a tiros dentro de um bar no Jardim Piedade, em Jaboatão. A polícia recebeu informes que a vítima estaria grávida. Amanda Matias Bezerra da Silva, de 26 anos, foi atingida nas costas e na cabeça. A polícia não soube informar quantas pessoas teriam participado do assassinato. De acordo com a delegada, a vítima, que era casada e mãe de 4 crianças, estava fora de casa desde a noite do domingo. Teria furtado o dinheiro do companheiro que é taxista, o apurado, um pagamento que ele ia fazer, teria furtado justamente para, não sabemos se beber ou comprar drogas. E na manhã de hoje teria vindo para esse bairro, teria ficado bebendo no imóvel até o momento em que foi morta. A polícia suspeita que a mulher estava grávida. A família desconhece, porque a bebezinha dela tem 8 meses. Inclusive, eu acabei de saber dessa informação, solicitei que a perícia viesse urgente. A família não acredita, mas populares, que ela costumava frequentar aqui o local, afirmaram agora há pouco que ela teria comentado que estava grávida. A Divisão de Homicídio Sul fica com a investigação e teve outro crime também em Jardim Piedade. Um segurança foi morto a tiro, o suspeito foi detido depois de ser baleado por um amigo da vítima. E olha a história que ele conta, vê? O crime aconteceu na rua Hidrolândia, em Jardim Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Testemunhas contaram que o segurança Josemir Antônio da Silva, de 30 anos, passava de bicicleta quando um homem em um carro se aproximou e efetuou vários disparos contra a vítima, que ainda correu e caiu na rua Santos Dumont. Josemir foi levado para a UPA de Barra de Jangada, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima era contratada por comerciantes da área para fazer a segurança dos estabelecimentos. Na localidade, as pessoas ficaram assustadas e houve correria para se esconder dos tiros. Muito tiro mesmo. Foi uma correria de gente por aqui, porque o cabo chegou aqui, saiu metendo bala aqui, pegou no cabo, o cabo saiu correndo por ali, arriou ali. Foi 3 tiros, pegou nele. O carro que teria sido usado no crime foi abandonado próximo ao local com marcas de bala. Testemunhas contaram ainda que amigos da vítima teriam atirado contra o suspeito, que ficou ferido nas pernas e foi preso em flagrante. A arma usada no crime foi apreendida com ele. O suspeito é Anderson Gabriel da Silva, 19 anos de idade. Com exclusividade, ele conversou com o repórter Edson Araújo e disse que matou o segurança sim. Foi vingança. Faz tempo, ele matou meu pai, aí eu fui, pronto. A oportunidade que eu tive, Você lembra quando foi que ele matou o seu pai? Faz uns 2 anos atrás. 2 anos atrás. E por que ele matou seu pai? Não sei, por causa de mulher. Você viu seu pai sendo assassinado? Isso. Viu? Essa imagem ainda está na sua cabeça. Isso revoltou você? Aí na primeira oportunidade, que foi agora, você fez. Você está arrependido disso? Estou arrependido, mas foi o que ele fez com meu pai. Ia deixar meu pai para lá. Ele estava vindo de bicicleta, eu já vi ele vindo na rua, já ataquei ele. Você estava de carro ou estava a pé? Estava de pé. Estava de pé. Depois tu tentou correr? Foi. Foi quando o amigo dele deu um tiro em tu? Foi. Quantos tiros você deu nele? Deu acho que uns 5, 6. E agora, compadre? Agora vou pra cadeia, Cumprir a pena. Ele foi autuado por homicídio, tá certo? E o suspeito de atirar nele, o amigo, do segurança, é o Anderson José de Lima, 31 anos, foi preso também. Foi autuado por tentativa de homicídio. Os dois estão sendo encaminhados à audiência de custódia. Atenção, informação ao vivo, um incêndio de 2 galpões em Paraty Paulista. O Emerson Pereira está lá. Emerson. Isso, Cardinal, são galpões de uma fábrica de uma empresa têxtil. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local nesse momento tentando controlar as chamas. A gente percebe que ainda há muito fogo, muita fumaça saindo desse galpão. Eu conversei agora rapidamente com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Eles falaram que ninguém ficou ferido nesse incêndio, mas a preocupação é porque lá dentro tem muito material, matéria-prima de tecido, e aí é muito fácil esse fogo continuar o trabalho do Corpo de Bombeiros
Bombeiros tem sido bem delicado. A gente percebe aqui 7 viaturas a todo momento, muita correria para conseguir controlar essas chamas. Do lado de cá, pedir para o Alcides mostrar, tem também a equipe da CELP, eles foram acionados porque tem muita fiação aqui nessa parte da fábrica. E uma outra preocupação do Corpo de Bombeiros, Cardinô, é porque em frente à fábrica têxtil tem a empresa Copergás. E aí exatamente nesse local que eu estou pisando aqui, ó, mostra aqui, Alcides, tem dutos de gás que passam aqui por baixo. Mas aí eu conversei com o pessoal da Copergás, eles disseram que não tem perigo por conta da distância, e parte desse duto já foi desativado. E o outro, que ainda está funcionando, ele fica um pouco ali para trás, então não tem risco. O trabalho do Corpo de Bombeiros segue, inclusive mais uma viatura vai chegando aqui para tentar controlar essas chamas. Cardinô, ninguém ficou ferido. Obrigado, viu? Deixa eu mostrar o salão de beleza que foi alvo de arrombamento em Piedade de Jaboatão. Tudo filmado, ó. As câmeras de segurança registraram o momento que o suspeito invade o estabelecimento. Ele vai primeiro em direção ao caixa do local em busca de dinheiro. Depois começa a vasculhar todo o salão de beleza atrás de equipamentos. Repare que ele pega o que parece ser uma chapinha e logo após pega um secador de cabelos e coloca dentro da bolsa. Ele ainda desinstala o aparelho de som do salão e também coloca dentro da mochila. Antes de fugir, o suspeito ainda leva a televisão do estabelecimento. De acordo com a dona do salão, ao todo, o homem levou uma TV de 21 polegadas, um secador de cabelo, 2 chapinhas, 2 máquinas de cortar cabelo, um aparelho de som, além de R$50. O caso aconteceu às 4h57 da madrugada de hoje, em um salão da Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Piedade. Filmado, o caso está na delegacia de Jardim Piedade. A baleia que encalhou no último domingo na praia de Ponta de Pedras, em Goiânia, apareceu morta na orla de Catuama, em Goiânia. A informação foi confirmada pelos veterinários do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Biodiversidade Marinha do Nordeste. O filhote de jubarte tinha cerca de 4 metros de comprimento e chegou a ser resgatado por pescadores e colocado de volta ao mar. Mas como estava muito debilitado, acabou morrendo. Uma equipe do Centro de Pesquisa seguiu para recolher o animal. Deixa eu mostrar a enquete aqui sobre o Dr. Google. Olha aí. Eita, quanta gente, hein? Nossa. Uma boa notícia. O jornalista Alexandre Farias se recupera bem após ser atingido por um tiro na cabeça em setembro do ano passado. Em um vídeo que foi postado numa rede social, ele anda apoiado pelos familiares. Alexandre foi vítima de uma bala perdida durante uma perseguição seguida de troca de tiros entre policiais e bandidos na cidade de Caruaru. Ele recebeu alta em maio deste ano, após 8 meses internado no hospital particular. Obrigado a vocês, até amanhã.